seguinte: que um crente fervoroso, convencido de que Jesus distribuía suas graças àqueles que lhe pedissem, orou com muita fé e pediu a Jesus que lhe desse dinheiro, porque ele entendia que ele necessitava dos recursos materiais para poder atender os desígnios do Senhor. E Jesus concedeu. E quando as arcas desse crente transbordavam, né? Quando ele já tinha angariado todas as riquezas possíveis, ele reconheceu que mesmo em meio a tudo aquilo, ele não conseguia alçar-se ao Cristo. Aí ele voltou a orar e pediu a Jesus a autoridade. Ele assegurava ao Cristo que aguardava essa concessão para poder seguir Jesus. E Jesus concedeu. E quando ele já detinha todo o poder, ele se viu odiado, se viu detestado, se viu perseguido. E ele compreendeu que não conseguia alcançar o Cristo assim. E voltou a rogar. Dessa vez, ele pediu os dons maravilhosos. E Jesus concedeu, porque ele alegava que só com esses dons ele poderia seguir Jesus. E aí, ele se viu procurado por muitos necessitados de todas as ordens, ele não tinha descanso, ele sucumbiu ao cansaço absoluto e descontrolou-se e voltou a rogar. Dessa vez ele falou: Senhor, só a pobreza vai poder fazer com que eu consiga seguir o Senhor, então me concede a pobreza. E aí, diante das dificuldades da vida material, ele se viu visitado pela revolta, que passou a frequentar-lhe o coração. E aí, ele viu que não conseguiu alcançar Jesus. E voltou a rogar, mas dessa vez ele fez uma prece diferente. Ele orou a Jesus, dizendo que ele sabia que Jesus abria a porta a todos que lhe batiam na porta confiantes, mas que, em verdade, ele ignorava a essência dos próprios desejos. Ele reconhecia que Jesus dispensava a riqueza, o poder, a glória dos seus dons, conforme os méritos e as necessidades dos aprendizes. Que ele não dava escassez suprema àquele que ainda não sabia utilizar essa escassez para o bem. Que ele não confiava suas dádivas aos que não sabiam transportá-las entre os homens ingratos e cruéis. Ele conhecia, Jesus conhecia a posição de cada um e media com sabedoria a extensão das nossas possibilidades. Então ele disse para Jesus nessa oração: não confere os benefícios da lágrima ao coração endurecido. Não deixas o cetro da direção por muito tempo nas mãos levianas e inábeis. E não cedes a pobreza absoluta a quem não sabe aproveitar o sofrimento. Como não permite que a riqueza se demore na moradia dos insensatos. Então, ele concluiu a oração: emudece, Senhor, os pedidos da minha ignorância, e não permitas que eu te suplique situações que desconheço. Modifica a minha vontade, para que os meus desejos concordem com os teus desígnios. Até hoje tenho sido cego. Não me negues tua misericórdia e faze que eu veja. O mestre ouviu a rogativa, mas dessa vez ele não mandou emissário nenhum para atender. Veio ele mesmo fazer morada no santuário interior do aprendiz. Então, através dessa crônica singela, o irmão X e o André Luiz
desculpa, irmão X e o Chico Xavier, vem nos ensinar que nós pedimos muita coisa, mas nós não sabemos pedir. Dentro da nossa visão que ainda é imperfeita, dentro da nossa condição ainda de criaturas falíveis que somos todos nós, né, com os nossos compromissos que nos acompanham, compromissos adquiridos no passado ou no presente, nós não sabemos pedir. Então, em virtude disso, ele nos trouxe essa crônica singela, para que nós aprendamos a pedir. E Jesus, no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, nos ensina: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando Jesus nos faz esse convite, ele é um mestre por perfeição. Então, Jesus sabe que se nós o buscarmos, nós vamos conseguir tudo de que necessitamos, porque ele é o caminho para Deus. Ele sabe que ele consegue aliviar os nossos sofrimentos, nos fortalecer diante das provas que nós temos que enfrentar na vida. Então, quando nós pensamos nesse tema, que nós estamos conversando sobre ele, o poder da prece, o poder da oração, nós lembramos de Jesus, que nos ensina em muitas e muitas circunstâncias do seu evangelho sobre o poder da oração. E devagarzinho no nosso diálogo nós vamos ir compreendendo. No Livro dos Espíritos, nas questões 649 e também 659, Kardec, na sua sabedoria, pergunta para os espíritos o que é a adoração, o que é a oração, né? O que é orar, o que é fazer uma prece. E eles vão dizer para a gente que a elevação do nosso pensamento a Deus é aproximar a nossa alma de Deus. E eles dizem que através da oração nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, nós louvamos quando nós reconhecemos a bondade, a sabedoria, o amor, a paternidade, os cuidados que Deus tem com todos nós, né? Nós pedimos quando, diante das nossas necessidades, diante das provas que todos nós precisamos passar por elas, nós precisamos rogar força, precisamos rogar entendimento, precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para saber agir da melhor forma. E nesse sentido, eu recomendo a todos que estudem, viu, gente? Os capítulos 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos fala sobre as preces, nos ensina a orar e nos traz ali alguns modelos de oração. Ah, o Kardec está dando ali uma prece decorada para a gente fazer? Não. A sabedoria é tão grande que está ali formas para que nós possamos compreender como oramos e como devemos orar. Então, são capítulos indispensáveis ao estudo. Eu recomendo para todo mundo, tá bom? Bom, lá na questão 653, o Kardec faz uma pergunta muito interessante para os espíritos. Ele fala assim, olha, a adoração precisa de manifestação exterior? O que ele quer dizer? Precisa de alguma coisa fora de mim para que eu ore, para que eu me manifeste, para que eu me aproxime de Deus? Então, eu preciso estar vestido dessa ou daquela forma? Eu preciso estar ajoelhado? Eu preciso acender uma vela? Eu preciso estar dentro de determinado lugar, né, para que eu consiga orar, para que a minha prece seja ouvida por Deus, né? E os Espíritos nos respondem que a verdadeira adoração é a do coração.
e que em todas as nossas ações nós devemos nos lembrar que Deus nos observa. Olha a sabedoria desta resposta. Então, saiu do coração a sua prece? Não importa onde você está. Você pode estar no meio da maior crise, da maior tempestade de problemas, da maior desarmonia. Se sai do seu coração, Deus está ouvindo. E que nós precisamos nos lembrar que Deus nos observa, né? Kardec ainda faz uma outra pergunta para os espíritos. Ele pergunta se a adoração exterior é útil. Por quê? Porque a gente falou de ajoelhar, a gente falou de vestir determinada roupa diferente, de estar num lugar determinado, a gente falou de acender uma vela. Nós não estamos criticando a religião de ninguém, nem forma de orar de ninguém, né? Porque, como os espíritos nos responderam aqui, se saiu do coração, a prece vai ser ouvida. Não importa a forma como ela esteja sendo feita. Mas aqui, na sabedoria do Kardec, ele quer saber se essa manifestação exterior, se essa utilização de alguma coisa que está fora de nós é útil, tem alguma utilidade. E a espiritualidade nos ensina que, se não for uma simulação vã, é útil sim. E é útil porque dá um bom exemplo. Mas se a pessoa que está fazendo isso, está fazendo por afetação, por amor próprio, a conduta dela está desmentindo as palavras, então não tem valor nenhum, né? Se saiu do coração, não importa a forma como você está orando, a sua prece vai ser ouvida. E aqui, a gente lembra de Jesus contando a parábola do fariseu e do publicano, né? Porque quem que é o fariseu nos ensinamentos evangélicos? O fariseu é aquela pessoa dominada por orgulho e egoísmo, como somos todos nós ainda, né? Todos nós temos um pouco do fariseu, e que se manifestava para que as pessoas vissem o que ele estava fazendo. Mas, como Jesus falava, Jesus comparava esse fariseu a um sepulcro caiado. Né? O que é um sepulcro caiado? Aquele túmulo branquinho, bonito, com aquele jardim mais gracioso, mas por dentro escondendo podridão, né? Assim era a comparação que Jesus fazia aos fariseus por causa da hipocrisia. Os atos deles desmentiam as palavras. Então, Jesus fala que eles faziam as coisas para serem vistos, mas que eles devoravam as casas dos órfãos e das viúvas, né? Então, ele estava lá orando. E na oração dele, ele de pé, batendo no peito, falando com Deus tudo o que ele tinha feito. Inclusive, né, como na parábola lá do óbolo da viúva, quando ele tinha que fazer uma doação, ele pegava aquele dinheiro e trocava no maior número de moedas possível, para que quando fosse colocar no gasofilácio, que é aquele lugar que recebia as moedas, fazer muito barulho para todo mundo ver que ele estava doando muito dinheiro. E do lado dele tinha o publicano. Quem que era o publicano na visão evangélica? É aquele que era desprezado por todos, que não tinha valor. E ele estava lá ajoelhado no chão, falando com Deus, reconhecendo todos os pecados que ele tinha cometido, reconhecendo as suas limitações e dizendo para Deus que não se sentia digno de estar ali orando, pedindo, né, a Deus o concurso dele. E aí Jesus fala que a oração do publicano foi ouvida, não a do fariseu. Por quê? Porque Deus não gosta dos ricos? Não. Porque Deus ouve a oração que foi feita com sinceridade, né? Então, é um exemplo, uma explicação dessa colocação de Kardec e os Espíritos aqui no Livro dos Espíritos para nós. E nesses ensinamentos, Kardec ainda pergunta para a espiritualidade se Deus prefere quem adora ele dessa ou daquela maneira, né? Então, de que Deus gosta? Que eu ore desse ou daquele jeito, que eu seja de uma religião ou de outra? O que Deus prefere? De quem que Deus gosta mais? Essa é a pergunta que o Kardec está fazendo. E a espiritualidade fala
que Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Então, gente, o que a espiritualidade está falando aqui? Que Deus gosta mais do espírito, do evangélico, do católico, do ateu? Não. Está falando que Deus gosta daquele que busca ele com sinceridade. E que de nada adianta toda a pompa que nós pudermos fazer se não há sinceridade nas nossas ações. Então, eles nos lembram que todos somos filhos de Deus e que Deus atrai para si todos os que lhe obedecem às leis, seja qual for a forma por que eles se exprimam. Então, o índio que está lá, dançando e batendo tambor, está orando e Deus está ouvindo se ele está fazendo com sinceridade, né? O islamita, né? O budista, o evangélico, o católico, espírita, aquele que não, vamos dizer assim, que não manifesta nenhuma ligação religiosa, mas que está buscando a Deus com sinceridade. E que os atos dessa pessoa não desmentem as palavras que eles proferem. Esse Deus escuta. Essa é a oração que Deus prefere. E os Espíritos ainda nos lembram que é hipócrita todo aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. E que essa pessoa dá um mau exemplo. Se, com essa demonstração que ele faz, o procedimento dele contradiz. Né? O que quer dizer? Tá, você está falando um monte de coisa bonita, você está fazendo uma adoração maravilhosa, uma cerimônia fantástica, mas os seus atos não acompanham o que você está mostrando. É isso que a espiritualidade está nos ensinando. E eles prosseguem falando conosco. Somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas é orgulhoso, invejoso, cioso, duro e implacável com os outros, ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê, conhece a verdade e sabe que ele é 100 vezes mais culpado do mal que faz, e como tal será tratado no dia da justiça. Finalizando a orientação dos Espíritos sobre esse aspecto, eles nos dizem que até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Quer falar com Deus? Quer que Deus te escute? Quer que Deus resolva o que você está necessitando? Busca com o coração e Deus vai te ouvir. Não precisa de pedir mais nada, Deus vai te ouvir. Bom, na questão 656 também tem uma pergunta muito interessante. O Kardec pergunta assim, olha, Deus quer e gosta, prefere quem ora sozinho ou quem ora junto com os outros? Olha que interessante. E aí a gente lembra daquela história do José lá do Egito, né? Uma varinha de bambu, se a gente pega aquela varinha fininha, né? A gente dobra ela na mão e quebra, não quebra? Mas se a gente pegar um monte de varinha de bambu, fazer um feixe com aquela varinha, se a gente tentar dobrar aquele feixe, a gente não vai conseguir. Claro que Deus vai ouvir a oração individual, aquela que você está fazendo sozinho. Mas que quando nós unimos com outras pessoas em oração, a nossa força é muito maior, muito maior. Por isso, a necessidade do evangelho no lar. O lar que pratica o culto no lar, que reúne a família para escutar o que Jesus ensina, para conversar sobre o que Jesus ensina. E eu não estou falando de obras espíritas, eu estou falando de Jesus. E Jesus todos podem escutar. Com qualquer Bíblia, o Novo Testamento está lá. Então, o culto no lar, o evangelho no lar, ele é necessidade. No momento em que nós vivemos, nessa transição, nessa luta individual e coletiva que todos nós estamos passando, precisamos do evangelho em nosso lar, porque a família se torna mais forte,
o lar se torna mais protegido. Não é porque Deus só olhou para a gente naquela hora, é porque naquela hora nós conseguimos nos ligar com Deus, né? Então, quem não sabe como fazer o culto no lar, tem certeza que se digitar aí na internet vai encontrar todas as orientações. E se precisar, também tem aí a fraternidade, né? Irmão Miramês, através dos seus canais aí de comunicação, que podem sim ajudar a todos aqueles que não souberem como praticar o culto no lar. Tá bom, gente? Então, respondendo, né, Kardec, sobre essa questão se Deus prefere quem ora sozinho ou quem ora junto com os outros, a espiritualidade responde que, reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos, né, e Deus na sua ação sobre as nossas vidas, ok? Mas que cada um pode adorar a Deus pensando nele, ok, gente? Ficou claro? Bom, na questão 658, o Kardec pergunta se Deus gosta da prece, Deus gosta da oração, Deus gosta que a gente ore. Olha que pergunta interessante. E aí, a espiritualidade responde que a prece sempre é agradável a Deus quando ditada pelo coração. Sempre a mesma coisa, gente. Tem que ser sincero. Tem que sair do nosso coração. E nós ainda vamos trazer aqui para vocês provas do poder da prece. Provas de que a prece pode até evitar que uma pessoa morra, como nós vamos comentar aqui, ok? Então, a prece agrada a Deus quando ditada pelo coração. Para ele, a intenção é tudo. Preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por mais bela e longa que seja, se for pronunciada só com os lábios. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. E não adianta pensar que a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta signifique alguma coisa para Deus, a menos que seja da parte dele um sincero ato de arrependimento e de humildade, como a parábola do fariseu e do publicano, né? Então, é sincero, você está buscando a Deus de verdade, de coração, Deus vai te ouvir e vai te atender e vai fazer por você tudo, porque Jesus disse: tudo aquilo que pedires em meu nome lhe será concedido. Não é? Bom, Kardec ainda faz uma pergunta muito interessante também, que ele pergunta se a prece torna melhor o homem. A prece melhora a gente? E a espiritualidade fala que sim, né? Porque quando nós oramos, a espiritualidade, o nosso guia, o nosso anjo guardião, os espíritos protetores, vão vir em nosso auxílio. Vão dar força a gente para lutar contra as tentações, vão nos dar força e coragem para superar as provações, vão nos sugerir ideias que nos façam conseguir resolver os problemas, né? Então, a prece sempre melhora o homem. E o Kardec, que eu sou apaixonada com ele, eu sempre falo isso, não deixa nada para depois, ele vira para a espiritualidade e fala assim: se a prece torna o homem melhor, por que tem gente que ora muito, muito, muito e não melhora nada? Olha a sabedoria da pergunta dele, né? Então ele fala o seguinte, que certas pessoas oram muito, mas são de mau caráter, são ansiosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até viciosa. Olha a pergunta do Kardec. E aí, a espiritualidade vai dizer o seguinte, que o essencial não é orar muito, mas orar bem. E que essas pessoas supõem que o mérito da prece está na longura, no tamanho, no tempão que elas levam orando, fazendo uma prece. Mas que essas pessoas fecham os olhos para os próprios defeitos. Aí, olha só como que os espíritos concluem essa resposta. A ineficácia, ou seja, o fato de não serem atendidas nas suas preces, não vem de que Deus não ouviu,
A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira como aplicam o remédio. Viram? Então, não é que Deus não ouve, é que a prece não foi sincera. E os atos daquela pessoa desmentem aquilo que ela está colocando com os lábios. Tem uma velha historinha que circula aí nos meios espíritas que conta o seguinte, que tinha uma médium que era uma médium assim, muito querida, né? Já tinha levado com seus dons benefícios para muitas pessoas, e ela tinha uma amiga que orava muito, muito mesmo. Essa amiga passava horas e horas de joelho no chão, proferindo preces. E aí, ela não compreendia por que aquela amiga orava tanto, 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 e a vida dela, cada dia que passava, tinha mais dificuldade. E aí, um belo dia, quase na hora do almoço, essa amiga que orava muito chegou na casa dela. E aí, entrou, e ela sempre tinha por hábito orar antes da refeição. Então, ela convidou essa amiga para almoçar, mas falou com ela, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa prece primeiro. E aí, essa amiga bateu o joelho no chão e começou a orar, começou a orar, começou a orar. E essa médium entrou em oração e percebeu a presença do guia dela. Aí o guia dela falou, você estava querendo saber por que algumas pessoas oram, oram, oram e não são atendidas. Então, eu vou mostrar para você. E aí, ele abriu a tela mental dessa amiga que estava em oração. E ela estava ali proferindo palavras belíssimas já há muito tempo numa prece. Mas os pensamentos dela estavam todos voltados para a comida que estava em cima do fogão. E para o fato de que se a amiga ia deixar ela comer bastante à vontade. Então, o que essa médium percebeu? Que os lábios dela estavam proferindo palavras a Deus, mas o pensamento e o coração estavam completamente distantes daquilo que ela estava falando. Né, gente? Então, como nos ensina a espiritualidade, a Deus só chegam os cânticos quando passam pelas portas do coração. Bom, na questão 661, e a gente cita esses números para aqueles que quiserem estudar depois, né? Kardec faz uma pergunta muito interessante. Se nós podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. Olha só, eu errei, estou arrependida, eu posso pedir a Deus para me perdoar? E a espiritualidade diz que Deus sabe discernir o bem do mal. Que a prece que nós fazemos pedindo perdão não esconde as nossas faltas. Olha a colocação. Mas aquele que pede perdão às faltas só obtém mudando de proceder. Olha o que Jesus ensina no Pai Nosso. Perdoe as nossas faltas assim como temos perdoado. Está aqui a resposta dos Espíritos. Quem pede perdão a Deus só obtém mudando de proceder. Então, a gente precisa não cometer mais aquele erro para o qual nós estamos pedindo perdão e precisamos perdoar os nossos semelhantes. Assim, nós podemos sim pedir a Deus o perdão, porque seremos perdoados. E eles ainda nos dão um alerta, que as boas ações são a melhor prece. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, fora da caridade não há salvação. Precisamos ter no nosso caminho a luz da caridade, para clarear a escuridão dos nossos compromissos, as trevas que todos nós ainda carregamos na nossa alma, né? Eles ensinam que os atos valem mais que as palavras. E faz uma pergunta muito interessante também em Kardec. Ele pergunta na questão 662 se é útil que nós oremos pelos outros. Não tem gente que chega perto da gente e fala assim, ora para mim, como se a prece daquela pessoa não tivesse valor, como se ela precisasse que o outro orasse por ela, né? Cadê o poder da prece, né? Então, a espiritualidade responde o seguinte, que o espírito de quem ora, por sua vontade de praticar o bem, atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que aquela pessoa deseja fazer.
Então, é útil, sim, que nós oremos pelos outros. E nós podemos e devemos orar por alguém que nos pede uma prece, com sinceridade. E vamos atrair a ajuda que aquela pessoa está precisando, né? E eles nos ensinam que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Perceberam essa resposta, gente? O pensamento e a vontade, duas forças, vão muito além da ação da esfera corporal. Nós não temos ideia do que o pensamento e a vontade são capazes de fazer, né? A prece é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, chamem em auxílio os bons espíritos, que vão sugerir bons pensamentos, que vão dar força para o corpo e para a alma. E que a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Mais uma vez, sempre batendo nessa tecla conosco, né? Bom, no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 7, versículo 7, Jesus fala conosco: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, Jesus está nos afirmando o tempo todo que o que a gente pede, a gente recebe, né? Essa é a colocação de Jesus. E aí, é muito curioso, porque às vezes nós enfrentamos, assim, dificuldades na vida que não se modificam, por mais que a gente olhe. Jesus está aqui falando que tudo que a gente pedir vai ser atendido. E tem coisa na vida da gente que não muda. A gente luta com uma provação, com uma dor, um sofrimento, por uma vida toda. Então, olha só a pergunta que o Kardec faz para os espíritos. Podem as preces que por nós mesmos fazemos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, se eu oro pedindo a Deus, Ele pode me livrar das provas que eu tenho que passar? Ele pode modificar a minha situação? Essa é a pergunta. E olha a maravilha da resposta. As vossas provas estão nas mãos de Deus. Algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Gente, lembram-se das curas do Cristo? Nós temos o caso dos leprosos, que são curados, outros não, dos cegos são curados, outros não, né? Por quê? É porque Jesus não tinha poder? Não, porque ninguém derroga as leis divinas. Quando nós temos uma provação na vida e oramos pedindo a Deus que aquilo seja encerrado, se foi encerrado, é porque aquela aprovação já nos trouxe um ensinamento do qual necessitávamos. Nós já realizamos o aprendizado que aquela dor nos trouxe. E isso porque Deus tentou nos ensinar milhares de vezes pelo amor e nós não ouvimos, né? Como Jesus fala nas Escrituras, certamente vereis e de nenhum modo percebereis. Certamente ouvireis e de nenhum modo escutareis. Pois o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e eu os cure. Então, nós procedemos assim muitas vezes. Olhávamos e não víamos, ouvíamos e não escutávamos, porque não queríamos mudar. Então, nesse instante, a dor vem bater nas nossas portas para nos ensinar aquilo que o amor não ensinou. Então, há provas que têm que ser suportadas até o fim. Por quê? Porque Deus sabe que se elas forem aliviadas antes daquele momento, nós vamos reincidir nos nossos erros. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos, né? A prece traz para junto de vós os bons espíritos, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, e menos rudes elas parecerão.
temos disso que a prece nunca é inútil, porque fortalece aquele que ora, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. E aquilo que, do nosso ponto de vista, é um grande mal, para Deus que nos conhece, conhece o porquê de tudo, ele sabe que é um grande bem, né? Cada um é punido naquilo que pecou, mas as súplicas justas são atendidas muito mais do que supomos. Se é justo, vai ser atendido. Por isso Jesus falou, tudo que pedir vai ser concedido. É justo, vai ser atendido, né? Muitas vezes também, como diz os espíritos aqui, Deus nos sugere uma ideia que nos fará sair da dificuldade pelas nossas próprias forças. Então, às vezes, a gente acha que Deus não fez nada por nós, que Deus não agiu na nossa vida, porque nós não vimos aquele milagre que a gente esperava acontecer. Mas Deus age de uma forma tão natural que a gente acha que é o acaso. É uma pessoa que surge no nosso caminho, é uma porta que se abre, é uma ideia que a gente tem, é uma força que a gente ganha. E nós achamos que é por acaso, e é a ação de Deus na nossa vida. Bom, no livro Ação e Reação, o André Luiz, lá no capítulo 19, que chama Sanções e Auxílios, ele faz uma pergunta muito interessante para o instrutor Druso. Por quê? Eles estavam conversando sobre as questões das provas, dos sofrimentos. Tipo assim, que nós vamos vir para a reencarnação com aquilo que a gente tem para colher e pronto. É lei de Deus, a cada um será dado conforme as suas obras, não é o que Jesus ensina, e que nada vai mudar o curso disso. Então, André Luiz fala assim, aí então, se é assim, de que adianta a gente orar? De que adianta a gente pedir, se não vai mudar? E olha a maravilha da resposta que o Druso dá. A prece, no sentido a que aludimos, é um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, diante das quais nos fazemos réus, sujeitos a penas múltiplas, mas renova-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a nossa reincidência no mal. Além disso, a prece faculta-nos a aproximação com os grandes benfeitores, que nos presidem os passos, auxiliando-nos na organização de novo roteiro para a caminhada segura. Compreenderam? O que o Druso falou aqui? Que adianta sim, que a prece é sempre uma luz no nosso caminho, vai nos livrar da tentação, vai nos livrar de reincidir no erro, de cair novamente. Se nós soubéssemos a importância da prece, nós oraríamos mais. No Consolador, o Emmanuel responde ao Chico Xavier, quando o Chico pergunta se é justo, diante das provações que temos na Terra, e temos determinadas dores, se é justo, mesmo assim, cultivar a prece, ou seja, mesmo tipo de pergunta, né? E Emmanuel é Emmanuel, né, gente? Então, olha só o que o Emmanuel fala. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. O Emmanuel está colocando a nossa prova como um benefício divino. E ele coloca, precisais compreender isso, aceitando as dores com nobreza do sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, mas deve ser cultivada no íntimo, como luz que se acende para o caminho,
mantida no coração como alimento indispensável, que se prepara para satisfazer a necessidade própria. A oração sincera estabelece vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais ruins. Não precisa falar mais nada, né, gente? E quando eu falei no início para vocês que nós íamos trazer uma prova de que a oração é tão poderosa que ela pode evitar a morte, não sou eu quem estou falando isso, é André Luiz e Chico Xavier, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, para quem quiser estudar, capítulo 17, que chama Rogativa Singular. Gente, a série André Luiz é um presente do céu para nós, né? O nosso lar, ele vai nos dar notícia de que existe o plano espiritual. Os mensageiros vêm nos contar como que existe a comunicação entre o plano espiritual e nós. O Missionários da Luz vai nos ensinar como que nós nos preparamos para nascer. E o Obreiros da Vida Eterna, que é este que nós estamos comentando agora, vai nos ensinar como que nos preparamos para morrer. E aqui, nesse capítulo, né, onde a equipe do Jerônimo e o André Luiz estavam vindo até a Terra para auxiliar algumas pessoas que tinham mérito no seu desencarne, né, ou seja, estava na hora da pessoa morrer e eles vieram ajudar aquela pessoa. Então, eu vou contar para vocês esse trecho desse capítulo. O Jerônimo avisa o André Luiz que eles iriam com urgência auxiliar uma senhora, incluso naquele serviço de resgate, ou seja, eles tinham vindo para ajudar essa senhora a morrer, mas que agora a ação ia ser diferente. Eles iam ajudar essa senhora a permanecer viva. Olha só, estava na hora dela morrer, eles tinham vindo para ajudá-la a morrer, e eles iam agora ajudar aquela senhora a permanecer viva. O André Luiz ficou espantado, não entendeu nada. Ele falou, mas como assim? Aí o Jerônimo falou, em virtude de uma prece que recebemos. Alguém orou, e essa oração foi capaz de manter uma pessoa viva. E aí, né, no decorrer lá dos esclarecimentos que o Jerônimo deu para o André Luiz, que ficou espantado, o Jerônimo contou o seguinte, é justo considerar que a desencarnação de Albina, que era a senhora que estava para morrer, não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve já está gasto. E a nova resolução, ou seja, de deixá-la viver, destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual a de hoje, é que paira, acima das circunstâncias comuns, o interesse coletivo. O que o Jerônimo está falando aqui? Essa senhora era uma senhora evangélica. Olha aí, evangélica. Ela dirigia um grupo de jovens na igreja evangélica. E aí o André Luiz logo pensou que foram essas jovens que oraram pedindo a Deus que essa senhora não morresse, porque ela estava tendo uma concessão espantosa. Na hora de morrer, mandaram deixar ela viva mais tempo. E aí o Jerônimo esclarece que não, que a prece foi feita por um garotinho, pequenininho e órfão, que foi acolhido por essa família. E que esse garotinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Então, esse grande servo de Jesus estava na casa espírita, gente? Não, estava lá na igreja evangélica. Era um garotinho, e a oração dele foi ouvida. E aquela senhora permaneceu viva por mais tempo, porque aquele servo, garotinho, vinha, gente, dar continuidade no trabalho da avó adotiva. Então, o poder da oração está demonstrado aí. Foi uma criança que orou.
e Deus atendeu. Então, nós podemos tudo quando nós acreditamos. Como o centurião que chegou diante de Jesus e pediu para curar o servo dele. E Jesus queria ir lá na casa dele. E ele falou: Senhor, eu não sou digno de entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Então, para finalizar a nossa conversa dessa noite, eu vou trazer para vocês uma crônica também do irmão X, que está no livro Cartas e Crônicas, que fala sobre uma antiga lenda que chama As Três Orações. Então, ele conta que num bosque muito frondoso haviam 3 árvores. E que essas 3 árvores, muito amigas, tinham pedido ao Todo-Poderoso em oração os desejos delas para o futuro, o que elas queriam ser, a vida que elas queriam ter. A primeira pediu para ser empregada no trono do soberano mais poderoso da terra. Era o desejo dela. A segunda pediu para servir de construção para o carro que transportasse este soberano que a primeira citou. E a terceira, então, falou que queria servir de torre para ligar a terra e o céu nos domínios desse soberano. O tempo passou, vieram os lenhadores e retiraram as árvores. E quão triste elas ficaram, porque elas não tiveram o destino que elas pediram. A primeira caiu em poder de um criador de animais e virou um coxo para comida de animais. A segunda caiu nas mãos de um construtor de barcos e virou um barco simples de pescadores. E a terceira foi servir a celas de malfeitores. O tempo passou novamente. E aí as árvores descobriram que Deus atendeu às suas preces. Por quê? A primeira serviu de berço onde Jesus foi depositado ao nascer. A segunda serviu de barco onde Jesus entrava para fazer as suas pregações. E a terceira foi utilizada no improviso da cruz, que crucificou Jesus, repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do céu. Então, todos nós podemos orar a Deus em qualquer parte e a todo tempo, e das formas mais variadas, mas todos precisamos cultivar a paciência e a humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Jesus nunca mentiu, e ele diz para a gente que tudo aquilo que pedirmos em oração nos será concedido. Então, o poder da nossa prece é sem medidas, é infinito, é inquestionável, quando passa pelo nosso coração, quando é justo, quando os nossos atos acompanham as nossas palavras. Então, este é o poder da oração. Ok, gente? Então, nós vamos ver se alguém fez alguma pergunta ou quis fazer alguma colocação. Como é que está aí, Wagner? Ok. Cristina, então nós tivemos aqui uma pergunta e um comentário. A Maria Lúcia, ela pergunta o seguinte: mas quando saber que o evangelho está sendo ouvido, faço há muito tempo, mas tem horas que vem esse pensamento, será que está valendo a pena continuar? Deus está ouvindo, fico querendo sentir algo ou ter uma resposta, é errado? Ei, Maria Lúcia, de forma alguma, filha, Deus é amor e Deus conhece o seu coração. Todo ato que a gente faz em prol do evangelho é luz que a gente acende na escuridão. Ainda que às vezes você pense que está sozinha, você não é capaz de imaginar a assembleia que pode estar acompanhando o seu evangelho. Quantos corações já podem ter sido transformados através dos ensinamentos que você está trazendo com esse evangelho? Quantas pessoas podem ter sido auxiliadas pelos seus pensamentos e pelas suas orações? E quando você é visitada, né,
por estes pensamentos, tipo assim, será que está valendo? Será que está dando certo? Será que Deus está escutando? Por que, que eu não estou sentindo nada diferente, né? O resultado pertence a Deus, né, irmã? Nós semeamos, mas o crescimento vem de Deus. Então, quando a gente fala em resultado, a gente quer dizer o seguinte, que nós, como imperfeitos, como ainda assim, pessoas que abrigam ainda orgulho, abrigam ainda vaidade, queremos os resultados das coisas. Mas todo bem procede de Deus, a gente é só instrumento. Então é necessário que nós façamos o bem, que nós trabalhemos o evangelho sem esperar resultado, sem esperar recompensa. O dia que a gente conseguir fazer isso completamente desinteressadamente, a gente consegue elevar a nossa vibração e perceber essa diferença. Porque se a nossa vibração não se eleva, não é que não está acontecendo, está, mas nós é que não conseguimos captar, porque não estamos sintonizando. E aí isso vai ser motivo para a gente desistir ou desanimar? De modo alguma. Como é que o verdadeiro espírito é reconhecido? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que entrega em domar as próprias imperfeições. Todos os dias, continua tentando, você vai conseguir. Que Deus te fortaleça, viu? Wagner, tem um comentário? E aí, JLB Teacher comenta o seguinte: eu acho que na maioria das vezes temos o hábito de orar e ao mesmo tempo barganhar com Deus, e sempre queremos uma resposta imediata. Porém, o tempo de Deus não é semelhante ao nosso. Ok. Nosso irmão, né, fez uma colocação sobre a barganha que nós pretendemos fazer com Deus. Se nós estamos pretendendo barganhar com Deus, não saiu do coração, né? Porque aquilo que é sincero, aquilo que sai do coração não é barganha. O que a gente quer dizer em barganha? Ah, Deus, faz isso por mim que eu te dou aquilo. Deus precisa de alguma coisa de nós, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, que pode tudo? Claro que não, gente. Né? Claro que não. Mas a misericórdia de Deus permite que nós nos tornemos cooperadores da sua obra, co-criadores com Ele e com Jesus. Isso é misericórdia dele em nosso favor. Então, se precisamos de algo, vamos pedir a Deus com sinceridade, do fundo do coração, e a nossa oração será ouvida, como ensina Jesus, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Chico nos ensina que quando Jesus fez essa colocação, o pão nosso de cada dia, Jesus reuniu o símbolo mais simples que podia existir, porque o pão é um alimento de todas as culturas da terra. Todos os povos se alimentam do pão. E é o alimento mais simples de ser preparado, não é? E ele nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. E aí o Chico fala que nós inventamos a manteiga, e a manteiga vai correr por nossa conta. Não se barganha com Deus, né? Só chegam a Deus os cânticos que passam pelas portas do coração. Ok, Wagner? Ok. E a Isabel Santos, ela levantou a mão, eu até pedi que fizesse a pergunta no chat, mas talvez ela não conseguiu. Então, neste momento, se for o caso, eu peço que ela abra o microfone para fazer a pergunta dela. Por favor, Isabel, fique à vontade. Acho que ela não conseguiu, né, Wagner? Talvez não conseguiu. Então, aí nós partiríamos para o encerramento. Ok. Caso você tenha mais algumas palavras para finalizar, fique à vontade. Ok, gente. Então, vamos finalizar, né, com Jesus. Não podia ser diferente, não é? Então, Jesus nos ensina: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar.
Não se turbe o vosso coração, nem se receie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus está conosco, Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a paz de Jesus esteja com todos e que vocês tenham aí uma noite iluminada. Muito obrigada. Ok. Obrigado a você pelo estudo. Vou pedir o Wagner para fazer, então, uma música de encerramento. Ok. E aí, como não podia deixar de ser, a nossa prece musical de encerramento é inspirada no Pai Nosso. É uma versão do Pai Nosso musicado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Boa noite a todos. Ok, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.